Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em TV, já TV de Veja.com, em um dia que a política fervilha. Os depoimentos de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e também Alberto Youssef, o doleiro, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, foram divulgados pela Justiça. Boa parte já está aí nas mãos da imprensa. Você, inclusive, acompanha esse depoimento no nosso site, Veja.com. Tem pesquisa Datafolha, que mostra o tucano Aécio Neves à frente na disputa pela presidência da República, e em meio a todos esses escândalos também tem o início da propaganda eleitoral gratuita, em que o programa do PT vem com uma bandeira: o combate à corrupção. Para comentar, ninguém melhor que Augusto Nunes e Ricardo Sete, nossos colunistas de Veja. Olha, é uma boa mistura. Vamos... Eu vou soltar o áudio daqui a pouquinho, tanto do Youssef quanto do Paulo Roberto Costa, um trecho da gravação do depoimento deles, mas essa mistura, Augusto Nunes e Ricardo Sete, do combate à corrupção, no momento em que a corrupção explode, salta aos nossos olhos, em que país eu estou? Sete. É superior à nossa, desculpe, é superior à nossa capacidade física de acompanhar com posts, né? Ah, não dá. Não dá. Não dá tempo. Não dá. No mesmo dia. Começa você. O José Simão criou essa expressão o humorista José Simão criou essa expressão do país da piada pronta, né? País da piada pronta. O Brasil é o país da piada pronta. Então é o seguinte, minutos depois dos depoimentos do doleiro Youssef e de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, irem ao ar pela Globo, emissora com maior audiência, começa o programa eleitoral. E a presidente Dilma, depois de dizer que a melhor maneira de continuar, de mudar o Brasil é ficar tudo como está, ou seja, com ela, disse que um dos seus pontos principais do governo, que o povo pode ter certeza absoluta, será o combate mais enérgico ainda à corrupção. Ora, a corrupção está aí, e é uma corrupção que está ligada ao partido dela e às eleições que, de alguma maneira, levaram ao poder. Não houve uma ligação direta ainda sobre a campanha da presidente Dilma com a roubalheira da Petrobras, mas a coisa já chegou até o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Tanto o Paulo Roberto Costa disse claramente que uma parte grande do bolo da roubalheira ia para as mãos do tesoureiro do PT. Isso já diz muito, quer dizer, não sei o que mais é preciso dizer para mostrar um trechinho, Sete? A coisa que foi a eleição de 2010. O Augusto já vai comentar também, mas vamos ouvir um trechinho. Eu fiz uma pequena edição para você, porque o depoimento é longo. Um deles tem quase meia hora, o outro cerca de 20 minutos. E a gente vai ouvir um primeiro trechinho de Paulo Roberto Costa, o homem que fez delação premiada, já está em casa e prestou o primeiro depoimento depois que a Justiça o liberou. Vamos ouvir. Em relação à diretoria de serviços, né, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como gás e energia e como exploração e produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de exploração e produção, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para a execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Paulo Roberto Costa também nos diz quem era o grande operador do PT e do PMDB. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, né, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. Bom, eu quis colocar na boca de Paulo Roberto Costa, né, para que o nosso internauta, o nosso telespectador, saiba que aqui a gente não está nem reproduzindo uma parte do que ele disse. Quer dizer, é muito escândalo e é muita corrupção, ele dá o caminho da propina. Não, funciona assim. Toda empresa, daqui a pouco o Doleiro vai falar, toda empresa tinha que pagar, não tinha conversa. Para obter o contrato. Para obter o contrato. E eu não estou falando de contrato aqui de poucos milhares de reais, não. São contratos milionários ou até bilionários. Bilionários. Então agora é com vocês. Isso é importante, né? É registrar que lembrar que as propinas são calculadas, o cálculo é feito com quantias espetaculares. Eles estão tratando de bilhões, que vale 1%, parece pouco. Não, são bilhões, né? As obras valem isso, e eles estão embolsando ou desviando para os partidos milhões de dólares. Voltando à piada pronta, quem disse a Dilma que ela deveria tratar de corrupção, debater corrupção com Aécio Neves, foi o Lula. E já ele entra nesse enredo, porque é bom lembrar que esse é o primeiro depoimento à justiça, é só o primeiro. Quando se chegar à refinaria Abreu e Lima, ali no porão você vai encontrar o Lula, porque ele nomeou essa turma. Este cara que está prestando depoimento foi nomeado pelo Lula, que o chamava de Paulinho. E eles tratam de corrupção no mesmo dia em que isso é divulgado. Se o país não está completamente anestesiado, isso vai influenciar fortemente o segundo turno. E vai, porque eles estão desqualificados para tratar de corrupção. Sim. São 12 anos, e por que não combater? Ao contrário, estimularam e institucionalizaram a corrupção impune. O PT, numa nota do inevitável Rui Falcão, já saiu dizendo que isso é uma trama, mentira, etc. O PT diz que a tal militância deve visitar todas as casas. Eu recomendo que os visitados escondam o dinheiro, incluindo moedas e os objetos de valor. O Rui Falcão atacou o vazamento. Gente, presta atenção. A gente está falando de um esquema de desvio bilionário, é dinheiro público. E ele está atacando o vazamento, onde já se viu vazar informações como essas em plena campanha. O que é isso? Né? Eu queria fazer duas observações. Faça, Sete. Tanto o Paulo Roberto Costa como o doleiro Roberto Youssef não estão brincando. Por quê? O que eles estão dizendo... Do que eles estão dizendo, certamente há provas, e eles estão apresentando provas, porque, caso contrário, eles não obtêm benefício nenhum de redução de pena. Eles estão jogando com a sua própria vida nesse caso. Eles são obrigados a contar a verdade. Sim, eles são obrigados a contar a verdade. Penas de 20, 25 anos, que poderão ser bem reduzidas com a colaboração com a justiça, não valerão se as provas, se os depoimentos se revelarem falsos ou incompletos ou sem provas. Segunda coisa, me referindo ao que o Augusto mencionou, da durabilidade da roubalheira, quando as revelações feitas pelo doleiro Youssef e pelo Paulo Roberto da Costa estão mostrando o seguinte, uma coincidência muito interessante. Quando estourou o mensalão com a entrevista do deputado Roberto Jefferson, e logo após se seguiu uma CPI do Congresso, foi em 2005. Pois bem, o esquema de roubalheira na Petrobras começou em 2005. Então, quando uma torneira da corrupção foi fechada, que era o mensalão,
abriu-se outra na Petrobras, muito maior em valor de dinheiro. Um dos operadores do mensalão é o que aparece entre os operadores da quadrilha da Petrobras, que é o José Janine. Exatamente, que morreu, né? E quem herdou foi o Youssef. O Janine era o grande operador do esquema. Isso. E o herdeiro, porque o Youssef estava na lavagem de dinheiro, Isso. mas não era o grande herdeiro, né? Então, José Janine, depois de morto, né, morreu, e quem acabou herdando isso foi o Youssef, que desempenhou muito bem o papel. Eu só queria mostrar, Augusto, antes de você concluir, a capa de Veja do dia 10 de setembro deste ano. Por favor, corta no meu sistema. O delator fala: Veja, em primeiríssima mão, trouxe informações exclusivas sobre trechos do depoimento, o depoimento anterior a esse, feito já no processo aí de delação premiada, o Paulo Roberto Costa. Depoimento que agora foi confirmado, já não na condição de delator, à Justiça. Portanto, os nomes estão aí citados pelo ex-diretor da Petrobras, o que faz o mensalão parecer gorjeta, né, Augusto? Faz isso, e os nomes mostram que são criminosos irrecuperáveis, né? Não tem jeito. O Zé Dirceu aparece como o padrinho de um dos 3 diretores já comprovadamente Ele desmentiu hoje, mas está mais do que comprovado. Ele desmente tudo. Agora, deixa mal até os ministros da Defesa do Supremo, né, que formam a bancada dos ministros da Defesa dos mensaleiros, porque eles diziam que não era uma quadrilha, já que não cometia crimes sucessivos, não era uma coisa organizada. Está aí. Realmente agiram no esquema do mensalão e agiram na roubalheira da Petrobras. Era tão organizada que quando fechou a torneira do mensalão, abriu-se a da Petrobras. E se isso não é quadrilha, eu não sei como é qual seria a definição de quadrilha. Agora, como é que a Dilma consegue... É um negócio meio robotizado, né? Como é que ela consegue tratar de corrupção sem ficar pelo menos ruborizada? Não é possível. Ela fala mesmo, combate a corrupção com a mesma tranquilidade com que diz que a inflação está caindo, é zero. Há um trecho do Alberto Youssef, chamado carinhosamente pelos políticos de Beto Youssef, ele que está preso. Beto. Tem Paulinho e Beto. O Paulinho e o Beto. Então, o Beto Youssef, em depoimento à Justiça, contou como é que o caminho da propina funcionava, que havia uma ata da corrupção, uma organização minuciosa para a divisão ali daquele bolo de recursos, quem levava o quê. Vamos ouvir um trechinho. Grande parte disso era eu que operava. Mais à frente também tinha outros operadores. Quais seriam os outros operadores? Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa para o PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro, e tinha um outro que se chamava Henry, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança, aqueles líderes antigos da turma do seu José, perdeu a liderança e veio mudar a liderança, aí entrou esta pessoa de Henry para que pudesse fazer operações para eles. Henry ou Henry? Henry, ou seja, o esquema permanecia, o que mudava eram os personagens. Então o PP perdeu a liderança, troca-se o esquema, troca-se o personagem para que o esquema seja mantido. Sim. É interessante que a coisa era tão organizada que tinha... Quer dizer, primeiro começava as empreiteiras que estavam interessadas em adquirir, em ganhar a concorrência para uma obra, ou que tinham ganho a concorrência para uma obra, tinham que pagar 3% do valor da obra para esse esquema. Inclusive, há um trecho do depoimento do Paulo Roberto Costa dizendo que se não pagasse, a obra o governo dava um jeito a Petrobras dava um jeito de embananar a obra não andava. E não havia pagamentos para as empreiteiras. Bom, aí essa dinheirama vinha para o esquema e era tantos por cento para um partido, tantos por cento para outro, e tinha uma percentagem que era para o pessoal que fazia o esquema. Então, por exemplo, Paulo Roberto Costa ficava, de uma certa percentagem, ele ficava com 70% e 30% ia para o Youssef. Sim, trabalhava. Dos 20% de 1%, ele ficava com 70%. Essa era a matemática. Dos 20% de 1%, ele ficava com 70% para a remuneração do seu trabalho. Então, era uma coisa assim, organizada cientificamente, a roubalheira organizada. Mas para você ter uma ideia de quanto é esse 20% de 1%, que ficava um tantinho ali para o Paulo Roberto Costa, ele diz, olha, em um dos casos, num dos valores que eu recebi, que não foi um dos maiores valores, foi ali uma mala com R$500 mil.
Sim, Então, quer dizer, de um pedacinho da negociata, para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro que a gente está tratando. O que ele prometeu devolver aos cofres públicos, porque ele está cooperando com a justiça, essa palavra de delação eu acho muito ruim, é o único país que usa essa expressão. Ele é ex-diretor, ele não é delator. Ele está colaborando com a justiça. Nos como ex-diretor. Nos países civilizados chama-se colaboração eficaz com a justiça. Aqui no Brasil inventaram de chamar delação premiada, que é uma expressão extremamente pejorativa. Mas assim, o que ele vai devolver aos cofres públicos como parte do acordo que ele fez com a justiça são 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Propina. Só em propina. Parcial, e né? sabe se, parcial. não se sabe se é o total que ele recebeu. Bom, vou pegar outro número. A Abreu e Lima, que é uma das minhas obsessões do momento. A obsessão do Augusto Nunes é Abreu e Lima. Já está custando 10 vezes Ela mais começou, o cálculo inicial, o orçamento inicial era de 2 bilhões de dólares. Subiu, dólares, né? Não é real. Digamos... 2 bilhões de reais. Reais. Hoje, já chegou a 20. 18 bilhões. Esses 18 bilhões saíram de aditivos, são pagos em aditivos, feitos pelas empreiteiras que começaram a aparecer. Sim. As a empreiteiras já Correia, denunciaram, mega empreiteiras, a Camargo Correia, a Odebrecht, a OAS. Empreiteiras que coincidentemente patrocinam a carreira de palestrante do Lula, que nada mais é do que um camelô de empreiteira no exterior. É isso que ele faz. 18 bilhões, todos esses 18 bilhões passaram por esse processo de distribuição de renda, né, entre um bando de incapazes capazes de tudo, como diz um dos deputados, o Duarte Nogueira, que foi líder do PSDB, incapazes capazes de tudo. Estão mostrando que esses fazem tudo mesmo para eternizar no poder o PT. Isso é importante Agora, lembrar. ontem, é um o advogado dos depoentes aqui, do Paulo Roberto Costa, deixou muito claro que em 2010 o dinheiro do esquema foi usado em campanha. Claro. Ele falou, foi usado em campanha. Foi isso, Figueiredo Bastos. Ele falou, foi usado e acabou por um dos partidos que disputam a presidência. Chegamos a comentar isso aqui ontem. Agora, uma coisa interessante, no início do depoimento do Alberto Youssef, ele diz o seguinte: eu quero registrar que eu não sou o mentor do esquema. Não sou eu sou apenas um operador. Há muita gente de cima, ele usou essa expressão, de cima, que está nesse esquema, que inventa o esquema, que comanda o esquema. Ele não pode citar nomes a pedido da própria justiça. Por quê? Pelo foro privilegiado das pessoas de cima, como disse o Youssef. Então, ele deu as pistas, falou daqueles que não têm foro privilegiado, né, e evitou tocar em nomes daqueles que têm foro privilegiado, justamente para não haver problemas aí com tribunais superiores. Bom, como lembrou o Ricardo Setti numa recente conversa, entre nós três, o ministro Teori Zavascki já deixou claro, né, que vários dos denunciados terão de ser julgados pelo Supremo. Portanto, é a turma que tem direito ao chamado foro especial. E quem são? Pronto. Ministros de Estado, presidente da República. Claro. Fogo na campanha? Munição pesada para a oposição? Quer dizer, o PT já avisou aí que vai fazer a campanha do medo de novo, aquela coisa que a gente já sabe, não é novidade para ninguém, né? Então, hoje foi um programa mais ou menos light, ainda que a presidente candidata Dilma Rousseff tenha dito várias vezes, olha, compare, porque o Brasil de antes é o Brasil da recessão, é o Brasil da inflação, da arrojo salarial, inflação alta. Tudo que está acontecendo agora, ela está dizendo que a culpa é da gestão FHC. Coitado do Fernando Henrique, ele é perseguido. Mas a oposição vai ter que saber usar toda essa informação que está aí, clara, tá num português bem claro. Acho que o Aécio deu o caminho já. A Dilma está procurando os fantasmas do passado quando ele está preocupado com os monstros do presente. Esses depoimentos são um deles. Aliás, nesses dois depoimentos, aparecem vários monstros do presente. Né? Ele falou do PIB, falou da inflação, tal, e tem que acrescentar a corrupção. Agora, ele já deu o caminho. E é o que disse
o senador José Serra quando se candidatou à presidência. Quanto mais mentiras eles contarem, mais verdade sobre eles falaremos. É isso que tem de mostrar. Desmonta a mentira e conta a verdade. É isso, Augusto. Mas o PT tem uma capacidade gigantesca de martelar uma informação muitas e muitas e muitas vezes, ainda que ela não seja verdade, fazer com que a população, em geral, acredite. A gente viu isso. É uma coisa lamentável que a campanha presidencial esteja sendo feita já desde o primeiro turno com base numa mentira. A palavra é mentira. Porque a presidente Dilma não disse diretamente, ela insinuou, mas todo o seu esquema de propaganda espalhou pelo país inteiro que tanto Aécio Neves como Marina Silva iriam ou cortar, ou diminuir... Tirar a comida da mesa do meio do povo. Ou diminuir, ou baixar a importância do Bolsa Família. Quando absolutamente não é verdade. O Aécio Neves tem um projeto no Senado há um tempão, que não é aprovado porque o PSDB não tem maioria, e porque o governo não quer, transformando a Bolsa Família num programa de Estado, permanente, independentemente de qual governo se eleja. A Marina Silva jamais atacou a Bolsa Família e disse até que quem, como ela, nasceu, passou fome e só foi alfabetizada aos 16 anos, não pode ser contra um programa desse tipo. Então é uma eleição que está desde o começo baseada em mentiras. E agora vem novas mentiras sobre o governo de Fernando Henrique. Quer dizer, por que a presidente Dilma, então, elogiou tanto o presidente Fernando Henrique anos atrás, pela estabilidade da economia, pelo sucesso do Plano Real, etc., por ocasião dos 80 anos do ex-presidente, entre outras ocasiões? Ela estava sendo falsa, hipócrita, então? Mas, Sete, são mentiras facilmente desmontáveis, como você próprio provou com a divulgação daquele vídeo conhecido em que o Lula reconhece diante do governador Marconi Perillo Sim. que não é ele o dono, o inventor do Bolsa Família. Então isso prova, se foi criado por outro governo. Elogia, inclusive, o governador Marconi Perillo, que é do PSDB, como a pessoa que mostra isso, deu a ideia. Porque a Dilma é tal negócio, pode desconstruir uma figura que não soube reagir como a Marina, né? Fazer com que ela perca votos. Agora o Aécio está muito mais preparado para esse embate. Agora não tem como fugir desses escândalos de corrupção, né? Não tem como fingir, mudar de assunto, fingir que não é. Não. É impossível nesse momento. Olha, não tem. No momento em que o Jornal Nacional, da Rede Globo, televisão, com a imensa audiência que tem e com a credibilidade que tem, apesar dos críticos patrulheiros contra a Rede Globo, dedica o espaço que dedicou hoje aos depoimentos vazados, meu Deus do céu, se o brasileiro não tiver vergonha na cara, né? Se o brasileiro não se comover com isso, não ligar isso tudo ao esquema que está no poder, o brasileiro não tem vergonha na cara. A palavra é essa. Eu lamento dizer isso. Mas é verdade. Datafolha. Saiu Datafolha agorinha há pouco e que confirma que o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, está na frente na disputa presidencial. Temos os números para colocar no ar. 46-44 em votos totais válidos, 51-49, né? São aí os votos válidos, os contados brancos, nulos, né? Ou seja, nós temos aí um limite na margem aí do empate técnico, com um pontinho de vantagem para Aécio Neves. Aécio está à frente, né? E a presidente candidata está atrás na corrida. Um baque para o PT? É um baque, mas atenuado pelos institutos de pesquisa. Porque essa conversa aí de... Data Nunes daria o quê, Data Augusto Nunes? O Aécio antes de mais nada, eu queria anunciar aqui... Já anunciamos ontem. Já furamos. Mas eu faço questão... Saiu o primeiro boletim. Eu faço questão pelo menos na minha boca, de dizer que aí vem o instituto realmente digno de credibilidade, que já foi anunciado, mas eu quero reiterar, que é o Data Nunes. Muito obrigado. Que é o Data Nunes. Data Nunes, assim, não trabalha com margem de erro. Margem de erro é zero. Quanto que é a margem de erro? Zero. E índice de confiabilidade 100% ou mais, como a popularidade do Lula, quando calculada pelo Vox Populi. E o Data Nunes, no primeiro boletim, já divulgou que o Aécio está 5 pontos à frente
e não tem margem de erro, 5 à frente. E o Data Nunes se baseia em quê? Na velocidade e força dos ventos e na temperatura política. Está perfeito. Isso é aferido pelo critério do bom senso e do apreço pela verdade. Então não tem erro. Esse negócio aí que demonstra que... E eu cantei essa bola, o Data Nunes, Aburão, que os concorrentes iam dar empate técnico. E não tem empate técnico. É a maneira mais fácil. Porque é o seguinte, quer dizer que a Dilma pode estar com 51 e o Aécio com 49, no limite. Estão empatados. A Luciana Genro, candidata a Miss Simpatia no Rio Grande do Sul. E Miss Moderação também, Misa também. Ela diria assim, empate técnico uma ova. Ela diria, vai ter que uma conversa de vigarista. Não tem empate técnico. O Data Nunes já pulou. O Data Nunes também levou em conta fatores como, por exemplo, que o Data Nunes leva em consideração, que valem muito mais do que certas pesquisas, a correria dos prefeitos e dos políticos do PMDB em direção a essa. Esse sim. Isso é um belo... Aliás, é mais importante do que certas vai pesquisas. ser incluído entre os instrumentos de medição do Data Nunes. Muito obrigado. Os prefeitos do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, eles voltaram a ser aecistas desde criancinha. Os prefeitos de São Paulo já tinham no primeiro turno feito isso. Agora, entre outros, entre vários... Agora uma revoada pro Aécio. Quando o simpaticíssimo Eduardo Jorge e também simpático pastor Everaldo foram anunciar o apoio a Aécio Neves ontem, na roda enorme de políticos que estavam ali, você divisava a quantidade de gente do PMDB, gente de peso. Eu vou dizer o governador do Espírito Santo eleito, Paulo Hartung, que já foi 2 vezes governador, é popularíssimo no Espírito Santo, ganhou no primeiro turno, estava lá do lado. Estava lá posando uma foto. A Joyce falou ontem da adesão do Sartori no Rio Grande do Sul.Sim, o senador Jabra Vasconcelos, quer dizer... Pedro Taques, Pedro Taques, do PDT, governador eleito do Maranhão, Regufe, e um homem muito sério, um procurador da República muito sério. O Regufe, que é o considerado político incorruptível lá de Brasília, do PDT, quer dizer, isso aí vale mais... O Data Nunes leva em conta isso. Leva, né? Então, são os ventos, né? São os ventos. Então, E o apreço à verdade. Não, o debate aqui ficou ótimo, porque a gente tem um novo instituto de pesquisa, mas vamos fazer sempre o comparativo, né? Coloca o Datafolha de novo no ar aqui. Vamos lá. Datafolha dá o empate técnico, por favor, novamente os números, 51-49 para o Tucano. No próximo levantamento, então, levando-se em conta que Data Nunes vai bagunçar o mercado, a gente deve ter um distanciamento maior aí, né, Augusto? Olha só, Joyce, não deixa de ser espetacular o salto atribuído pelo próprio Datafolha ao Aécio. São 14 pontos. É impressionante. E a Dilma... Não, são 17 pontos, desculpe. 17 mostra pontos. que a Dilma está realmente... Batendo no teto. Batendo no teto. Então, é uma ótima notícia para ele. Mas é aquele negócio, eles vêm sempre cuidadosos, né? Maquiando. É estranho, né? Porque... Os dois institutos mais conhecidos darem praticamente o mesmo resultado, né, Augusto? Os institutos... Parece Não, foi o mesmo resultado. Mesmíssimo. Aliás, o mesmíssimo. Parece, Ibope e Datafolha. É aquela coisa cautelosa, de não querer se comprometer, não, também esperar depois um dos pouquinho erros mais. do primeiro turno, tá todo mundo mais com a pulga atrás da orelha, né? Por conta disso. Acabou nosso tempo. 1 minutinho para as considerações finais. Levante-se em consideração os grandes escândalos agora com voz, para que você possa ouvir o que disse Paulo Roberto Costa, o que disse Alberto Youssef, pesquisa da Datafolha que mostra, comprova que Aécio Neves está na frente na corrida eleitoral e a campanha, o programa eleitoral propriamente dito começando. O que podemos esperar aí para este finalzinho de semana, começando com o Augusto Nunes? Eu acho que o Aécio continua com essa curva ascendente. Eu aposto todas as fichas no favoritismo dele, na vitória dele, por uma boa margem, até porque a Dilma está usando técnicas envelhecidas de combate. Eu acho que não colam. O Lula vai ter que se explicar, em vez de ficar ditando regras, porque ele vai ter que lidar com esse escândalo, e acho que os efeitos desses depoimentos serão devastadores, mesmo num país que não atribui a devida importância a casos de corrupção. Uhum. É isso que eu acho. Cairia a República num país sério, né? 7. Repisando um ponto que eu disse que é um pouco arriscado, mas eu acho que se o eleitorado não levar na devida conta o tamanho dessa roubalheira, o tamanho desse escândalo, a imoralidade do esquema feito
para beneficiar o PT... E lembrar que o mensalão não terminou. Exato, não terminou. 12 anos de mensalão. O brasileiro não tem vergonha na cara. Realmente, se isso não funcionar, eu não sei mais o que é necessário para mostrar que o tipo de política, o tipo de ética que tem sido adotado pelo lulopetismo. Eu não estou responsabilizando diretamente a presidente Dilma, porque eu não tenho nenhuma prova disso, mas ela é beneficiária, ao que tudo indica, de um esquema podre, do qual ela tem, eu não sei se ela tinha conhecimento ou não, mas o esquema existiu, está sendo demonstrado na justiça, e os brasileiros precisam levar isso em conta na hora de fazer a sua escolha. Ela era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Muito bem, para fechar uma informação para você, a oposição corre e quer a convocação de João Vacari, o tesoureiro do PT, para que vá à CPI da Petrobras, dar esclarecimentos. Eu disse aqui há alguns dias, logo depois que saiu a capa de Veja, né, com o Paulo Roberto Costa, que João Vacari Neto era o homem que carregava a mala. Ficou nervoso. Que mala? Como carregava a mala? Bom, tá aí a informação que vem agora da boca do delator, que o Sete não gosta da palavra, né? Do Paulo Roberto Costa, que está contribuindo com a justiça, e também do Alberto Youssef, carinhosamente chamado pelos companheiros de Beto Youssef. Muito obrigada pela companhia de todos. A programação em TV já não para, você já sabe. Amanhã cedinho tem Giro Veja Eleições 2014, logo na sequência tem No Alvo. No fim de semana tem entrevista com o senador mais votado do Brasil, José Serra, e também especial em educação com Gustavo Iosp, colunista de Veja. Augusto Nunes, muito obrigada. Ricardo Sete, muito obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. E este bate-papo, este debate sobre todos esses temas aqui, em especial aí o grande escândalo envolvendo o Petrolão, estará logo mais na nossa página na internet, veja.com. Então, para você que pegou um pedacinho no final, pegou só um pedacinho do vivo, você vai acompanhar este debate gravado daqui mais ou menos 1 hora. Tchau, tchau.